Então vamos só recapitular rapidamente. A igreja é, o que a igreja é? A igreja é o convívio fraternal dos irmãos. Os irmãos que se encorajam uns aos outros. Os irmãos que não se olham com superioridade. Os irmãos que não julgam uns aos outros. Os irmãos que cuidam uns dos outros. Há um pastor na igreja? Há um pastor na igreja. Certas questões é o pastor que cuida? É claro que é o pastor que cuida. Mas, como é numa família, é também numa igreja. Todo mundo se ajuda, todo mundo caminha junto, ninguém é melhor do que ninguém. Eu não sei qual é o seu pecado, com o que você tem dificuldade, e olha, eu não quero saber, isso não é problema meu. Mesmo que eu fosse pastor da igreja, mesmo que eu fosse bispo, qualquer coisa, isso é problema seu e de Deus. O problema meu é assim, irmão, você entendeu a obra da cruz? Você sabe quem é Jesus? Você sabe o valor do que Jesus fez por você? Sei. Então vem. Siga-me, mas não siga-me a mim. Siga-me pelo caminho que eu estou tentando trilhar. Vamos todos juntos. Vamos juntos fazer as coisas para mudar um bairro, uma sociedade. Aí sim, uma nação. As pessoas querem mudar o Brasil fazendo oração em show. Não é lá. É aqui. É no dia a dia. Por quê? Porque quem age no mundo são as pessoas, são os indivíduos. É a igreja de Jesus individualmente. Então, isso é a igreja. Isso é o convívio fraterno. São aqueles que acreditam na mesma coisa e caminham para o mesmo sentido. O que não é a igreja? Tudo isso que a gente comentou. A igreja se desmanchou, se distraiu. E para a gente fechar essa parte, a igreja ela precisa ser a agência de Deus nessa terra. Isso passa pelo envolvimento total com a sociedade. Então, a igreja brasileira também se equivocou num ponto. Os crentes do Brasil, eles querem criar um protocéu aqui na terra. O que é um protocéu? O cara quer viver o céu, algo que está reservado lá para frente, aqui. Ele quer viver uma vida perfeita, uma vida ascética. Né? Ascética quer dizer que ele não se mistura com coisas do nosso mundo aqui. Né? Quer se separado de tudo. Ele só ouve música evangélica. Ele só frequenta lugares onde os evangélicos frequentam. Ele só assiste filme de evangélico. Ele só faz tudo que é de evangélico. O que acontece? Nós entramos num protocéu. Não, eu estou vivendo em santidade. Porque entendeu errado o que é viver em santidade. Não é isso. Como a gente falou agora há pouco, é uma outra questão, uma outra coisa. O que acontece? Entrou numa bolha. A igreja entrou numa bolha, ela não consegue mais dialogar com gente normal, vamos usar essa expressão. Com as pessoas que estão aí no mundo. Ela começa assim, não, eu sou separado. Estou separado do mundo. Está separado, está tão separado que durante essas décadas, várias coisas aconteceram. O mundo só vem de mal a pior. E a igreja vivendo esse protocéu, algo que está reservado para depois da morte, deixou de fazer a diferença no mundo. A igreja aqui, ao longo da história, construiu asilos, construiu hospitais, escolas, universidades, orfanatos. Isso tudo não é obra do governo, do Estado. O Estado é ateu, o Estado é laico. Ele não faz nada disso. Quem fez isso foi a igreja. Depois o Estado foi lá e tirou a igreja fora e assumiu para si. Só que quando a igreja entra nessa bolha, ela deixa de comunicar o evangelho. A gente, não, vive em santidade. Você vive em santidade, mas você não está pregando o evangelho. Não dá para viver assim no nosso mundo. Nós precisamos agir no mundo. Mostrar para as pessoas o que nos move, né? Por que nós fazemos o que fazemos. E isso é mais um aspecto de ser igreja. Ser igreja é estar envolvido, né? Onde nós estamos? Nós sermos igreja ali. Nós conseguimos fazer as coisas fora da igreja. Às vezes nós vamos, sei lá, participar de um evento numa escola, por exemplo. A gente não vai conseguir pregar o evangelho ali. A gente vai lá só para montar uma banquinha de churros, por exemplo, e vender churros. Mas a gente vai estar presente naquele lugar. As pessoas vão conhecer a igreja. Elas vão saber, poxa, tem gente daquela igreja que veio aqui. Isso é participar ativamente da sociedade. Isso também é ser igreja.
E eu separei um outro versículo aqui rapidamente, para a gente passar para a próxima parte, sobre em Atos, que chama Fraternidade dos Crentes, inclusive. É em Atos 2, do 41 ao 47. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor. Muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo as suas propriedades e os seus bens, distribuíam a cada um da sua comunidade, conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus, tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Isso é o resumo de tudo que eu falei aqui. Eu destrinchei, eu peguei e citei exemplos, fiz aqui uma aproximação com o nosso cotidiano, nossa realidade brasileira, etc. Mas tudo o que eu falei, eu não vou parar para fazer isso aqui, porque senão vai ficar muito longo. Mas de tudo o que eu falei, eu tirei daqui, desse pedacinho de texto. A igreja fraterna, a igreja que participa ativamente do seu entorno, que muda a realidade de onde ela está presente. E a igreja que vive o evangelho puro, Cristo puro e simples, está aqui nesse texto. Tudo está aqui nesse texto de Atos. Como eu falei, está na reflexão depois que a gente vai disponibilizar, você pode ler em casa, etc. Bom, falamos então sobre o que é ser igreja, o que não é, demos alguns exemplos, e esse texto serve como base aí para nós.